Nós vamos agora pegar na nossa Bíblia, que nós vamos estudar aqui um bocadinho. Aliás, aquilo que eu vos vou dizer, como sempre, são coisas que vocês já sabem. Eu só vos venho lembrar. Porque há coisas, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo a minha memória ficou um bocado abalada quando passei os 50. Também lá chegas. A minha memória ficou assim um bocadinho afetada, então às vezes eu não me lembro de determinadas coisas. E eu também acho que vocês não se lembram do que eu vou falar, ou pelo menos não se lembram de tudo, e acho que está na altura de vocês se lembrarem. Eu vou falar acerca de várias razões porque nós vimos à igreja. O pastor vai começar a falar acerca dos 10 mandamentos, no domingo a seguir ao apóstolo Ted, e eu ainda fiquei a pensar, bem, eu posso dar uma introdução acerca dos 10 mandamentos, mas depois, eu durante a semana toda, que sabia que eu ia pregar, e então eu estava a pensar o que é que eu havia de falar, e Deus colocou no meu pensamento, no meu coração, acerca disto. Porquê é que nós vamos à igreja? Porque há muitas pessoas que vêm à igreja por razões que não cabem na cabeça de ninguém, mas pronto, vêm à igreja porque o vinho da ceia é bom, ou vêm à igreja porque cantamos cantigas fixes, ou vimos à igreja porque o pessoal de lá até é porreirinho, mas não serão bem essas as razões porque nós vimos à igreja. Eu não sei com vocês, mas com muitas famílias, até que eu conheço, o domingo costumava ser o dia da família. O dia em que os filhos iam visitar os pais, os netos iam visitar os avós, e era tudo assim uma alegria, um tempo especial. Os britânicos e os americanos também têm aquilo que eles chamam o Sunday Roast, que é o assado que eles fazem sempre ao domingo, quando toda a família se reúne, e tem mesmo esse nome, é o assado de domingo, porque ao domingo é aquele dia em que a família toda se reúne e vamos tirar um tempo para estarmos juntos. E isto mantém-se, estas tradições, através das gerações todas. Hoje em dia é mais difícil manter estas tradições. Nós andamos a correr tão depressa, depois a correr devagar é difícil. Nós andamos a correr tanto durante a nossa vida que às vezes não temos tempo para isto. Para mim o domingo não pode muito bem ser um dia de família, tenho que adaptar outro dia qualquer, porque eu ao domingo saio de um culto e vou para o outro. Portanto é um bocado difícil estar a conviver com a família ali só na hora do almoço. Mas o domingo é um dia em que nós também costumamos vir à casa do Senhor. Não só por ser costume, mas porque é a casa do Senhor. Tal como os filhos vão à casa dos pais, aqueles que os têm, nós também vimos à casa do Pai e vimos por determinadas razões. Nós vimos, em primeiro lugar, por causa dele. Deus é a razão principal de nós virmos aqui. Nós precisamos de tirar tempo com muita urgência. Muita urgência. Nós precisamos de tirar tempo para estar na casa de Deus. E estar na casa de Deus porquê? Não que eu não o possa louvar na minha casa, não que eu possa ler a Bíblia na minha casa, eu posso fazer isso tudo na minha casa. Mas na casa de Deus é o tempo em que nós tiramos para estar focados nele. Nós vimos aqui, e esse deverá ser o propósito, nós vimos aqui para tirar um tempo para estarmos somente focados nele. Eu sei que muitos de vocês estão aqui e estão a pensar o que é que eu vou fazer para o almoço, como é que eu vou resolver esta situação amanhã, como é que... Eu sei disso, mas é muito mais fácil vocês estarem aqui, estarem focados em Deus e na sua palavra, do que lá fora, com todo o ruído do mundo, em que vocês dificilmente conseguem tirar um tempo para ele. Eu acho que é muito difícil nós andarmos durante a semana nos nossos afazeres e depois, quando chegamos a casa, aquilo que nós damos a Deus são os restos do nosso tempo. É aquilo que sobra. E muitas vezes estão cansados que nós estamos a querer Deus, nós queremos orar e de repente adormecemos. Não dizemos nada de jeito. Começamos a ler a Bíblia, mas lemos uma página e na segunda já estamos a dormir. Porque o cansaço é muito, e eu entendo isso. As vidas de hoje em dia não são como de antes. De antes as pessoas trabalhavam nas suas vidinhas, mas chegavam ao final da tarde, já estariam em casa, já tinham um bocadinho mais de tempo livre. Hoje em dia não, nós chegamos a casa, os pais têm os trabalhos de casa dos miúdos que lhes põem a cabeça em água, e depois já é a hora do jantar, e depois já é a hora de os pôr a dormir. Quando chegamos ao fim, oh Deus, não tive tempo para ti. E isto é uma coisa muito normal. Eu não estou a condenar ninguém, isso também me acontece em certos dias, que eu não tenho mesmo tempo para mais nada, mas Deus é merecedor de um tempinho da nossa vida, nem que seja ao domingo de manhã. E por ele nós vimos à igreja e nós podemos colocar tudo o resto de lado e nós podemos focar-nos em Deus. E nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 22, e hoje vamos andar aqui por Hebreus.
10:22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Quando nós vimos ao domingo à casa de Deus, nós devemos vir com um verdadeiro coração. O nosso objetivo não deve ser ver como é que está um ou ver como é que está outro, mas sim como é que estamos nós e o nosso relacionamento com Deus. O que é que eu quero aprender mais dele? Será que eu quero aprender mais dele? Será que eu tenho o coração aberto para aprender? Será que alguém ainda tem alguma coisa para me ensinar? Mas eu já sou crente há uma carrada de anos, desde que nasci, sempre conheci a igreja, eu conheço muita coisa. Será que não há mais nada para nós aprendermos? Cheguemo-nos com verdadeiro coração. E é isso que nós devemos fazer ao domingo. Na igreja, nós tiramos um tempo específico para ele e para nós. Quando nós estamos em adoração, quando nós estamos a cantar os louvores a Deus, nós não devemos estar somente a papaguear músicas. Músicas estão giras, mas você já atentou para a letra, já sabe o que é que está a cantar? Há uma coisa que faço sempre, mesmo nas músicas do mundo, eu gosto de cantarolar músicas que a letra me diga qualquer coisa. Não é? Há músicas que não dizem absolutamente nada, têm um bom ritmo para dançar, mas aquilo, a letra é uma desgraça. Mas há outras que a letra realmente diz qualquer coisa e nós devíamos começar a ser um bocadinho mais atentos com aquilo que nós dizemos mesmo nas músicas. Quando nós ouvimos os cânticos aqui, o que é que nós estamos a cantar? O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer de coração ou é só porque a música é bonita? Quando nós dizemos a Deus, eu abro o meu coração, tu abres o teu coração ou não abres? Quando nós dizemos a Deus que eu te entrego o meu viver, tu entregas o teu viver ou não entregas? É que senão não vale a pena estares a falar, porque senão os papagaios também falam. E nós não devemos só estar a debitar palavras. Senhor, ouve para aí aquilo que eu estou a dizer, mas no nosso coração nós nem sabemos bem o que é que estamos a dizer. Mas o que é que eu estou a cantar? O que é que a letra diz? A igreja é isto. Quando nós estamos aqui, nós tiramos tempo para Deus, mas devemos com inteireza de coração. E com a mente também. Como o pastor às vezes diz, há pessoas que têm muito bom coração e têm uma cabeça estúpida, mas nós aqui não nos podemos dar ao luxo de ter um bom coração e uma cabeça estúpida. Nós devemos fazer as coisas conforme devem ser feitas. Com coração e com mente também. Philip Yancey, que é um escritor muito interessante, eu gosto de ler o que ele escreve, ele escreveu assim: a igreja existe não para oferecer entretenimento, não para encorajar vulnerabilidades, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. E se falharmos nisso, a igreja também fracassa. No Salmo 84, 1-4, tem uns versículos muito interessantes, até antes cantávamos um coro com estes versículos. Salmo 84, 1-4, e agora não cantamos há muito tempo, qualquer dia cantamos novamente. Salmo 84, 1-4. Há irmãos que sabem isto de cor. Diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa e louvar-te-ão continuamente. E nós podemos ver que a casa do Senhor realmente é um abrigo. É um sítio onde nós podemos vir e sentir-nos abrigados junto de Deus e junto da sua família. E devemos continuar sempre a dizer estes versículos cada vez que nós vimos à casa do Senhor. É muito bom vir à casa do Senhor, mas porquê que é muito bom vir à casa do Senhor? Quais as razões que me levam lá? E nós devemos pensar sempre isso. Nós temos que ouvir a sua palavra e tentar ouvir aquilo que Ele nos diz. Quando nós ouvimos a palavra, aquilo que eu estou aqui a falar, para um pode ter um significado, para o outro pode ter outro ênfase, porque nós somos pessoas diferentes, ouvimos todas de maneira diferente. E devemos estar atentos e pensar: Deus, o que é que tu me queres ensinar com isto? Deus, o que é que tu me estás a dizer para mim, para a minha vida, com isto? Eu gosto muito de pregações teológicas e muito interessantes, mas às vezes eu fico a pensar em que é que eu posso aplicar isto na minha vida, porque eu quando chegar lá fora não posso desatar a recitar versículos bíblicos às situações que se me apresentam. Se eu tenho uma situação difícil no trabalho, eu não posso estar somente a citar versículos bíblicos. Eu já vos disse aqui, se nós vamos para pagar uma fatura da luz e a gente não tem dinheiro, olha, eu vou recitar uns versículos bíblicos porque o Senhor vai responder. E eles dizem: está bem, e eu corto a luz.
Nós podemos dizer versículos, mas não é isso que vai solucionar a nossa vida. E então, quando nós estamos aqui na igreja e nós estamos a ouvir a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus nos diz deve ser aplicado no nosso dia-a-dia, no nosso viver diário. E isso é uma coisa que eu não posso fazer por vocês, porque as vossas situações são diferentes das minhas. Então nós vimos à casa de Deus porque nós queremos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer no nosso viver diário. Nós ouvimos a sua palavra e nós tentamos fazer o nosso possível para lhe agradar. Pelo menos devia ser assim. Em segundo lugar, nós vamos à igreja por causa dos outros. Por causa dos outros, sim. Porque quando a igreja se junta para partilhar vida juntos, isto chama-se comunhão. E diz que é na comunhão que Deus se move. E nós vimos aqui também por causa de vocês. Não tinha jeito nenhum eu vir à igreja e não estar aqui ninguém. Eu venho aqui por causa de vocês também. Eu espero que cada um de vocês venha por causa também dos outros. Eu acho que é assim que deve ser, porque nós juntos nos encorajamos uns aos outros e nós podemos dizer aos outros aquilo que Deus tem feito na nossa vida e aquilo que Deus pode fazer na vida deles. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, nós vamos ler este versículo, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E nós, diz, retenhamos, nós, todos, não é eu retenho firme a minha confissão, mas é todos nós. Retenhamos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. E nós passamos dificuldades na vida. Ser crente não significa estarmos isentos de dificuldades. E às vezes há semanas muito complicadas, dias, noites, sei lá. Mas nós devemos sempre reter firme esta confissão e incentivar os outros a fazer a mesma coisa. Opa, estás triste, tens um problema, mas olha, eu também tive e Deus fez assim comigo. Portanto, se Deus fez comigo, pode fazer contigo também. E é aqui na igreja que nós devemos encontrar isso. Eu não sei se encontram. Mas é questão de vocês pensarem, cada um para si, o que é que eu encontro na igreja. Você encontra na igreja aquilo que você traz para cá. Se você não traz uma boa experiência, se não traz ânimo para dar aos outros, se não traz amor para dar aos outros, você não o vai encontrar aqui, porque a igreja é feita de pessoas. Bem-vindo à igreja das pessoas imperfeitas. Porque se nós fôssemos perfeitos, tínhamos asas e tínhamos um cabide especial para pendurar as asas quando íamos para a cama. Mas não é assim que funciona. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas, nós temos imperfeições, nós temos mal-entendidos, nós temos coisinhas que às vezes nos ofendem e também está na altura de nós deixarmos de ser crentes vista alegre, que à mínima coisinha nós estalamos. Ofendeste-me, magoaste-me, estou toda partida, não te quero ver à minha frente. Opa! Já somos crescidos. Somos todos adultos. E de certo que há explicações para as coisas. Às vezes há mal-entendidos, mas já experimentou e perguntar à pessoa, olha, mas afinal o que é que se passou? Estás com algum problema? Eu gosto que as pessoas me digam se têm problemas comigo. Mas o que é que eu fiz? Porque às vezes nós até podemos fazer coisas erradas e não damos por isso. Ou podemos ter ofendido uma pessoa e não damos por isso. Porque vocês sabem como é que é a minha maneira de ser e às vezes o Luís diz, tu às vezes não ouves como é que falas. Eu disse, opá, desculpa. Porque eu tento melhorar, mas às vezes o velho homem ainda vem cá acima e eu tento enterrar, mas ela de vez em quando vem cá acima. E nós devemos ser assim. Tens algum problema? Eu ofendi-te? Então diz-me, pá, para eu poder resolver a coisa. Em vez de andarmos aqui como crentes e como irmãos e qualquer coisinha serve para a gente se ofender. E não pode ser assim, porque diz que quando há comunhão, Deus ordena a bênção. Mas se não há comunhão, a bênção é difícil de ser ordenada. Nós devemos também pensar nisso. Nós nos encorajamos. Nós recebemos aqui pessoas de todo o lado. E a Lausanne é um sítio muito interessante neste aspecto. E eu espero que algum dia possa ter aqui gente de muitas nacionalidades. Esta semana apareceu-me uma pessoa, uma rapariga, aqui na Lausanne, na Ação Social, que tinha vindo de Israel. Era israelita, formada na Universidade de Tel Aviv. Na Lausanne. E eu fiquei, israelita? Como é que vieste parar a Lausanne? Casei com um português. Estes portugueses são assim, mas pronto, o português foi à vida e ela ficou cá. Mas
Nós recebemos aqui pessoas de muitas nacionalidades, nós temos aqui gente à volta de muitos sítios, de muitos lugares. Nós temos aqui pessoas que têm um passado a ver com a igreja, que sempre tiveram igreja, podem ter vindo de outra igreja ou não. Há pessoas que não querem nada com a igreja, há pessoas que vieram aqui só porque um amigo convidou, deixa lá ver se isto funciona, se não funciona. Mas afinal eu queria um milagre para hoje e o milagre não veio, se calhar só vem daqui a 15 anos e as pessoas acabam por desanimar. Vou-me embora. Afinal, não há milagres. Pois, as coisas não funcionam assim. Isto aqui não é o grab and go, não é isto. A gente não chega lá e tem uma sanduíche logo ali na hora em que tu metes uma moeda. Aqui não funciona assim. Deus funciona connosco conforme Ele quer e Ele deseja. E nós devemos encorajar-nos uns aos outros para que isso não possa acontecer. As igrejas locais do Novo Testamento eram uma autêntica revolução social, porque naquelas igrejas juntava-se tudo. Juntavam-se aqueles que eram escravos, aqueles que eram livres, os que eram judeus, os que eram gentios, os homens e as mulheres. As mulheres também. E graças a Deus que nós vivemos noutro tempo. Eu ainda quando fui para o Instituto Bíblico, era muito... As raparigas que iam para lá ou eram esposas de alguém, ou então diziam assim, à boca cheia nas igrejas, que as raparigas iam para lá para encontrar um marido. Por amor de Deus. Bem, eu por acaso encontrei o meu, mas não foi lá. Não venham com coisas. Não foi lá que eu encontrei o marido, mas era o que as pessoas diziam, vão para o Instituto Bíblico para encontrar marido. E às vezes há pessoas que vêm para a igreja também para encontrar uma esposa, ou para encontrar sei lá o quê, mas este não é o lugar para isso. Nós devemos estar abertos a vir pessoas de todo lado, a vir pessoas de todas as condições, porque vocês imaginam, eu às vezes ponho-me a pensar nisto, nós quando vamos, por exemplo, para um hospital, não é assim nenhuma tragédia, mas às vezes vamos lá parar. Quando estamos assim num hospital, numa enfermaria, você tanto faz ser a senhora doutora de não sei das quantas, como seja um milionário, como seja um sem-abrigo, nós estamos lá todos com as mesmas batinhas, tudo igualzinho na mesma cama. Não há cá diferenças para ninguém. Eu quando fui operada da última vez, que fui lá tirar os interiores, fiquei num quarto com duas senhoras. Uma delas, coitadita, era muito velhinha, e estava até no serviço errado, mas era onde havia cama, e a senhora, coitadinha, não dizia nada a não ser ai. Eu já não podia ouvir a senhora, mas coitadinha era o que ela queria dizer. Do outro lado, estava uma senhora que, desde que entrou até que se foi embora, ela não se calou, a dizer que era sogra do doutor não sei quê, e que era não sei quantos, e a família era dali, e tinha isto acolá, e que os filhos tinham isto, e os netos tinham aquilo, e ela ali a encher-se de coisas. E eu olhar para ela com a mesma batinha que eu tinha, e assim, olha, vale-te de muito, estás aqui como eu, e só vais sair daí quando os médicos te deixarem. Mas ela estava ali a falar, a encher-se de coisas. Portanto, nós quando vimos aqui, nós não podemos saber o que é que se passa na vida das pessoas, não é por eu vir mais bem vestida ou mais mal vestida que eu sou melhor aceito por Deus ou não. Portanto, nós aqui estamos todos iguaizinhos. Deus, quando olha para nós, vê os nossos espíritos e não o nosso corpo. E os nossos espíritos não usam roupa, não se vestem de determinada maneira, não são diferentes dos outros. Deus olha para nós de uma maneira diferente. Mas para nós às vezes é um bocadinho difícil nós entendermos isto, não é? Porque nós estamos muito habituados ao humano. Não é? Estas humanidades, estas humanices, como eu digo, que às vezes nós bem nos queremos ver livre delas e não conseguimos. Na igreja nós somos um todo. Nós devemos estar abertos para receber quem vem, quem nos visita, quem aparece uma vez não aparece mais, quem aparece domingo após domingo. Eu há bocado estava ali a pensar, será que vocês sabem o nome de todas as pessoas que estão aqui sentadas? Eu sei. Mas deves saber porque és pastora. E não sendo pastora, eu sei na mesma. Eu sei o nome das pessoas. Eu uma vez estive numa igreja e nós estávamos lá já há uns meses. E havia pessoas que às vezes faltavam, e nós perguntávamos às pessoas, até às mais antigas da igreja, e que estavam em liderança, olha, sabes daquela irmã, não sei o quê, como é que ela se chama? Eu dizia, não sei. E sabes porque é que ela não está a vir? Não sei. Quer dizer, aquela pessoa ia ali vezes sem conta, e as pessoas não sabiam o nome, não sabiam porque é que ele faltava, não sabiam coisa nenhuma. Quer dizer, nós não vimos aqui para limpar a cadeira, nós vimos aqui para interagir uns com os outros, e vimos aqui para encorajar uns aos outros e para sermos amigos uns dos outros, mesmo com falhas e com erros.
É para isso que nós vimos à igreja. Se calhar já estão a pensar, bem, se calhar é melhor deixar de vir porque eu não cumpro os requisitos. Não é isto que se quer. Não é isto que se quer. Nós também vamos à igreja por causa daqueles que estão sem Deus. E houve um outro escritor que disse que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Nós não andamos aqui só por causa de nós, nem só por causa de Deus. Nós andamos aqui por causa dos outros que estão lá fora e que não conhecem Deus. Esse é o alvo da igreja. Nós não vimos aqui, nós aqui somos todos felizes e contentes e chegamos lá fora e somos tão perdidos como os outros. Porque eles não conhecem Deus. Nós conhecemos. Então o nosso alvo é sair daqui ia dizer atacar, e atingir os outros com o nosso amor e com a nossa maneira de viver. Como aquela médica que me dizia, eu logo vi que vocês estavam sempre de bem com a vida. Ela não sabia que nós éramos crentes, ou cristãos, ou pastores, mas quando nós dissemos a ela que o Luís era pastor evangélico e eu era a esposa dele e trabalhávamos numa igreja, ela disse, agora eu percebo porque é que vocês estão sempre de bem com a vida. Ela sabia de muitas dificuldades que nós passávamos, mesmo em termos de saúde, e ela dizia, agora eu percebo. Pois, nós não somos deste filme. Então nós devemos influenciar os outros lá fora. Os outros não vêm aqui se nós não tivermos nada de novo para apresentar. Olha, o que é que eu lá vou fazer para a igreja se tu andas sempre pior que eu? Não é? São os outros que nos têm que animar em vez de sermos nós a animar os outros. Às vezes não me apetece nada animar as pessoas. Olha, a mim também não. Eu estou a ser sincera. Você sabe uma coisa, eu já contei isto em Leiria, até foi na altura do Ano Novo. O primeiro culto, o último culto que nós tivemos lá em dezembro, foi também, como aqui, um culto de ação de graças. E houve muita gente que quis dizer, olha, eu agradeço a Deus por isto, por aquilo, pelo outro. E eu também fui lá e disse a eles, olha, eu agradeço a Deus por me levantar todos os dias. E eles disseram, porquê? Ficaram assim a olhar, não me disseram porquê, ficaram assim a olhar uns para os outros. E eu então contei-lhes, olha, é assim, eu há cerca de meio ano foi-me diagnosticada uma doença autoimune. Que é isso? Vai morrer? Eu espero que não. Quer dizer, morrer vamos todos, estamos aqui todos vivos, portanto havemos de morrer algum dia. Mas uma doença autoimune, e o que é isto? Uma doença autoimune é daquelas doenças que nem eles sabem muito bem o que é que se passa, mas em que o próprio corpo começa a combater-se a ele mesmo. Estúpido corpo. Mas a gente não manda. E eu fui lá e eles disseram, não sei o quê, na exclusão de partes, isto, aquilo e o outro. A médica chamou-me, teve a ver o relatório das análises, e chamou-me ao centro de saúde. E fiquei, olha lá. Vamos chamar ao centro de saúde porquê? E ela disse, sabe, dona Elisa, aqui não sei o quê, os fatores reumatoides, isto, aquilo e o outro, está aqui alterado, tem que ir para o hospital. Pronto, fui para o hospital lá para a consulta de não sei de quê, reumatologia. Pronto, lá fui eu para a consulta de reumatologia. E então a senhora disse, olha, mandou-me deitar lá numa maca e depois começou assim com o dedinho dela e tocava aqui e dizia, aqui dói, e eu dizia, e ali dói, eu parecia um boneco de borracha. Ela ia mesmo lá com o dedinho a mexer mesmo nos sítios em que me doía mesmo a sério. E fora aquilo doía-me o corpo todo. E as articulações todas, e às vezes não me podia mexer, e andava cansada aí com o nariz pelo chão. Assim, bem, o que é que se passa comigo? Afinal era essa história da doença autoimune. Pronto. Eu ainda não sei o nome da doença autoimune, mas hei de saber. Também, não sei para quê, mas hei de saber. Pronto. Então eu disse lá em Leiria, olha, eu agradeço a Deus por me levantar todos os dias. Porque sabe, a minha vontade muitas vezes é não me levantar todos os dias. Porque eu tirar-me da cama, eu já não sei o que é acordar sem dores um único dia da minha vida, de há muitos meses para cá. E eu tenho dores, e custa-me a mexer, e custa-me a andar, e custa-me a tudo e mais alguma coisa. E para mim é difícil. Mas eu agradeço a Deus, porque nesta situação Deus tem estado comigo. Eu nunca fiquei um dia deitada na cama. Apetecia muito, mas nunca fiquei. Consegui sempre levantar-me e fazer as minhas coisas, e Deus deu-me ânimo para isso, porque eu poderia não me levantar. Então é porque isso não é muito grave. Pois, não. Não é. É só um bocadinho doloroso. Mas pronto, Deus dá-me ânimo para eu me levantar no meu dia a dia e fazer as minhas coisas com mais dificuldade, mais lentamente, mas faço. E depois também, para facilitar as coisas, desde outubro de 2016 que a Catarina piorou. E vocês viram isso. E apesar de já termos ido a 7 especialidades diferentes e de já termos feito tudo o que era tratamento inovador, a Catarina não melhora. E
estar nesta situação em que já me era difícil levantar e mexer e ver a minha filha a piorar de dia para dia, não me foi fácil. Não me é fácil. Mas mesmo assim, eu continuo a dar graças a Deus, porque se não fosse Ele, eu acho que não saía da cama. Eu acho que não saía da cama. E sabe, eu estou-vos a dizer isso, não é para dizer, ai, coitadinha da irmã Elisa. Não, a irmã Elisa está fixe. Não é para pensar nisso assim. É para eu partilhar com vocês e para vos dizer que se Deus me ajuda a mim, Deus vai vos ajudar a vocês. Vocês provavelmente terão outras situações muito complicadas também. Situações que eu se calhar nem imagino, outras que eu sei. Mas eu sei é que se Deus me dá força a mim, Deus irá dar força a vocês. Porque Deus sempre está no nosso meio. Sempre está connosco no nosso caminhar, no nosso dia-a-dia, nas coisas mais graves ou mais simples que nós passamos. E que muitas vezes nos leva a perguntar, Deus, afinal de contas, tu estás aonde? Onde é que estás? E Deus disse, olha, eu estou onde tu me deixaste. E eu, pois, às vezes é difícil nós metermos na cabeça e nós metermos no nosso coração que Deus sempre está do nosso lado, mesmo quando as coisas correm mal. E o que é que isto tem a ver com o vir à igreja? Tem a ver porque é este tipo de coisas que eu partilho com vocês e que vocês poderão partilhar com outros, que vos vai fazer vir à casa de Deus e sentirem-se animados, com força para vir, com ânimo para partilhar. Às vezes há outras coisas assim muito simpáticas. Às vezes há coisas que quase acontecem e nós devemos estar gratos a Deus porque eu tive um acidente, eu ia me espatifando todo, mas não me espatifei. O miúdo caiu e ia batendo com a cabeça, mas não bateu. Eu tive uma doença que podia ter dado origem a outra, mas não deu. Percebe? E é esta coisa do quase acontece e que nos faz crer que Deus tem os seus anjos ao nosso redor e evita que coisas piores venham à nossa vida. E muitas vezes nós não acreditamos nestas coisas ou não queremos acreditar ou já deixámos de acreditar porque já andamos nisto há muitos anos e os milagres que eu queria não aconteceram. Junto-se ao clube, os milagres que eu queria também não aconteceram. Mas eu continuo cá e continuo a confiar que Deus tem algo melhor para mim e tem algo melhor para a minha vida. E Deus de certeza que terá para vocês também. E nós devemos ser agradecidos sempre. E ser agradecidos é agradecer a Deus mesmo aquilo que nós temos por garantido. Eu cada vez agradeço mais porque eu gosto de me informar e gosto de ler notícias e eu vejo tantas vezes jovens que acordam mortos, quer dizer, não acordam. Doenças súbitas. Ou estão num campo de desportos e de repente morrem. Sem razão nenhuma plausível. Coisas que acontecem e que de repente deixam de viver. Às vezes jovens na flor da idade, outras vezes pessoas mais velhas. E eu fico a pensar, Deus nos guarda de semelhante coisa, porque deve ser um sofrimento atroz, deve ser uma coisa inexplicável, mas mesmo assim Deus estará nessas situações. E Deus tem estado connosco e nós tomamos tão garantida a vida. E nós não sabemos o que é que vai ser da nossa vida logo à tarde, amanhã. Nós não sabemos e nós deixamos de ser gratos e de mostrar aos outros, não, eu também vou à igreja porque eu estou grata a Deus, eu quero dizer aos outros que eu estou grata a Deus. Passou mais uma semana e Deus me livrou dos perigos. Passou mais uma semana e apesar de tantos problemas e de tantas coisas, Deus sempre esteve comigo e Deus não deixou que nada de mal me acontecesse. Eu acho graça o Tiago, o genro ali da irmã Alice e do irmão Manel, ele começou agora a conduzir caminhões e é a primeira vez que ele está a conduzir e ele é assim um bocado receoso, mas ele tem-me telefonado todos os dias. Irmã Elisa, estou na Espanha. Irmã Elisa, estou na Inglaterra. Eu assim, mas então e agora vais voltar? Agora vou passar a França. Pronto, então e tu vais voltar e vai correr tudo bem. E sabe uma coisa... É este tipo de coisas, sabe? Porque Deus tem protegido. Toda a gente sabe que quem anda na estrada está sujeito a muita coisa. Bem, quem está em casa também pode, sei lá. Mas quando andamos na estrada e agora com este tempo, o gelo, o frio, a chuva, é muito complicado andar na estrada e estão aqui irmãos que sabem bem disso. E ele lá foi todo contente na sua primeira viagem e tem quase feito ali, telefona-me, diz-me onde é que está, todo contente, todo muito feliz. Eu disse, olha, vês, Deus está a abençoar e Deus o tem abençoado porque ninguém pensava que ele conseguia tirar a carta de pesados e lá está ele. E Deus o tem protegido em tudo.
E ele, com a sua fé, simples, mas firme, ele tem conseguido atingir os seus objetivos e vai continuar a atingi-los também. Percebe? É este tipo de coisas que nós buscamos quando vimos à igreja. Não é só o espetacular. O espetacular é, olha, eu tive um acidente, parti o carro todo, mas eu saí vivo, impecável. Isto é espetacular. Mas sabe o que é espetacular? É eu acordar todos os dias e respirar e mexer e conseguir levantar-me com dores ou sem elas, eu levanto-me, eu faço o meu trabalho, eu sou capaz de providenciar para mim e para os meus filhos. Isso é a benção de Deus. E é este tipo de coisas que nós devemos ver quando vimos à casa de Deus. É muito interessante. Nós não podemos ser crentes sozinhos. Apesar daquilo que dizem, nós não podemos ser crentes sozinhos. Aliás, há um escritor que escreveu uma frase interessante, que é uma frase daquela, chapa 13, eu também era capaz de escrever, mas não escrevi, foi ele. E ele dizia assim, há duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. Nós não podemos casar sozinhos, se bem que eu já li uma notícia qualquer meia parva de uma fulana que se casou com ela própria. Não sei em que país vão admitir uma coisa dessas, mas pronto, ela casou-se com ela própria. Aqui estou eu e a minha esposa, pronto, não percebi muito bem aquilo. Mas nós não podemos casar sozinhos, mas também não podemos ser cristãos sozinhos. Sabe, nós somos ovelhas, assim como nós somos pastores. Isto é, logicamente não estou a chamar carneiros, estou a dizer que vocês são ovelhas e eu e o marido somos pastores porque ajudamos a guiar o rebanho para pastos verdejantes, para sítio onde haja alimento, onde haja conforto, onde haja abrigo. E eu acho graça que há uma irmã lá em Leiria, quando eu chego, ela diz-me assim, oh, boa tarde, senhora pastora. E eu digo, boa tarde, senhora ovelha. E nós tratamos assim. E pronto. Sabe porquê? Porque nós queremos oferecer proteção e liderança e conforto, abrigo àquelas pessoas. Eu não me importo nada que me chamem, não é esse o meu título, mas não me importa que me chamem, assim como vocês também não se devem importar que eu vos chamo ovelhas, porque é um termo carinhoso. Se quiserem eu chamo memés. Mas nós devemos buscar esta comunhão. Nós devemos buscar a vontade, a alegria de estarmos juntos. Quando chega a sábado, e amanhã domingo eu vou estar com os meus irmãos, porreiro, vamos falar com aquele, com o outro, porque hoje em dia, antes havia cultos à semana, no meu tempo havia muitos cultos à semana, a gente tinha cultos à quarta, cultos à sexta, tínhamos cultos ao domingo de manhã, escola dominical, culto à tarde, culto de ceia, tudo assim. Hoje em dia não há, as vidas são diferentes, é muito complicado nós conseguirmos ter pessoas aqui durante a semana, e então fazemos só ao domingo, mas ao domingo então que nós possamos fazer um esforço para nos estarmos juntos, para falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, para mostrar aos outros que Deus realmente existe e que tem estado connosco mesmo nas alturas mais difíceis. E é isto, é pelo amor que nós vamos dar a conhecer Jesus aos outros. Uma vez houve uma doutora aí, pronto, dessas com quem eu às vezes falo, e ela estava a dizer, vocês lá na vossa igreja cuidam uns dos outros, não é? E eu disse, é? Pois, porque eu vi fulana tal, não sei o quê, que dizia que lá a igreja davam muito bom apoio. Isto é um bom testemunho. Eu ficava, era triste que eles dissessem que não davam apoio nenhum. Nós damos apoio, nós queremos dar apoio cada vez mais, mas é isso que nos deve diferenciar dos outros lá fora. Vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Eu queria evitar de ler estes versículos, vocês estão a dizer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas olha, está escrito na Bíblia e não fui eu que escrevi. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diz, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E depois diz no versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E pronto, eu preferia não ser pastor nesta altura, estou a falar destes versículos, mas como eu vos digo, não fui eu que escrevi isto. Quando nós temos um rebanho e temos uns pastores, nós devemos atentar para aquilo que os nossos pastores nos dizem. Eu vim de uma denominação que era muito rígida e muito fechada, mas uma coisa que eu sempre tentei foi ouvir os meus pastores. Porque eram os pastores, eles estavam em autoridade e mais, não é por eles serem superiores a mim, é porque os pastores têm que dar contas a Deus das almas que apacentam.
E vocês acham tudo isto muito etéreo, não querem saber nada disto, porque não são vocês que têm que prestar contas. Mas isto provoca uma pressão imensa nas nossas vidas. E diz aqui que nós devemos tentar que os pastores sirvam com alegria e não gemendo. Eu não sei se os irmãos se têm apercebido às vezes de notícias que surgem, que a taxa de suicídio entre pastores está cada vez a crescer mais. Eu não vos estou a dizer, portem-se bem se não eu mato, não é nada disso que eu estou a dizer. Mas é uma realidade e é em vários pontos do globo, não é no mesmo sítio. Porquê? Porque a pressão que está sobre nós é imensa. Quando nós ligamos para vocês, porquê que não veio? Está tudo bem? Não está? Como é que está? Podemos ajudar, podemos fazer, podemos acontecer. Nós estamos a zelar pelas vossas almas, porque quando chegarmos lá acima, vocês vão para o bem bom e eu vou prestar contas. Então, nós devemos vir à igreja e deixar que Deus encha a nossa alma e o nosso coração com a sua palavra e podermos estar na congregação e animarmos uns aos outros, porque vai chegar um dia, quando Deus nos chamar, em que nós vamos lá estar em cima e eu, o meu marido, os pastores vão ter que dar contas da vossa alma a Deus. Porque uma coisa são as pessoas que nunca conheceram a Deus, outra coisa é as pessoas que já o conhecem há muito tempo e que estão nas tintas para aquilo que se fala aqui. Pronto, lá estou eu. Desculpem, é mais forte que eu. Nós devemos fazer isso, Eu fazia isso quando estava debaixo da liderança de outros pastores e eu tentava sempre, e lá era diferente. Aquilo é assim, se tu não vens ao ensaio, não cantas. Se tu não vieres ao culto não sei de quê, não és batizado. Se tu não sei quantos, não entras no culto de ceia. Não tomas a ceia. Não sei... Era tudo assim. E mesmo assim nós respeitávamos, porque era aquilo que nós conhecíamos, era aquilo que nós entendíamos como sendo a autoridade, e era a autoridade que estava sobre nós, e nós tentávamos fazer o nosso melhor. Não para seguir regras de uma religião, mas sim para podermos ser mais parecidos com Deus. Aqui diz para seguir o exemplo dos pastores, e aquilo que eu costumo dizer a todas as pessoas que me ouvem é, naquilo em que eu for exemplo, sigam-me. Porque eu sei que há coisas que posso não ser exemplo, mas dessas aí perdoem-me. Agora, naquilo que eu fizer bem, sigam-me. E eu acho que ainda faço algumas coisas bem. Nessas coisas, vocês sigam-me. Sigam o exemplo dos pastores, nem que seja na fé. Nem que seja na preocupação, no cuidado. Nessas coisas sigam-me. É isto que diz aqui. Naquilo que eles forem exemplo. Nisso, segui-os. E é isso que eu vos digo nesta manhã. Naquilo que nós fomos exemplo. Nisso, segui-nos. Nas outras coisas, perdoem-nos. Porque nós não temos asas. Nós somos muito carnais ainda. Ainda não chegámos à perfeição, mas estamos a caminho. É aquilo que eu digo, eu ainda não sou onipresente, mas estou lá a chegar. Nós devemos avaliar as nossas prioridades. As nossas prioridades é as coisas que são mais importantes na nossa vida. E eu não vou demorar muito mais. As nossas prioridades são as coisas que são mais importantes na nossa vida. O que é mais importante na tua vida? O que é que vale a pena? Vale a pena levantar-te para vir à igreja ao domingo de manhã? Não me respondam. Eu não quero. Vale a pena tirarem tempo para estar com os filhos? Para brincarem no chão? Para irem para a neve e andarem-se lá a emborralhar todos na neve. Vale a pena? Vale a pena tirar tempo para estar com a família? Vale a pena trabalhar tantas horas para ter coisas e perdes o crescimento dos teus filhos? Vale a pena? Sabe que há momentos que não voltam atrás. Há coisas que têm mesmo que ser, mas há momentos que não voltam atrás e não voltam a acontecer. É sempre uma primeira vez o filho começar a andar. É sempre uma primeira vez ele começar a dizer umas palavrinhas. É sempre uma primeira vez para qualquer coisa. E muitas vezes estamos tão preocupados em dar coisas aos filhos, em dar coisas à família, quando aquilo que a família quer é tempo. Se trabalhar um bocadinho menos e se tiver um bocadinho mais com os filhos, se calhar os lucros vão ser maiores. Isto é como aquela história agora que hoje em dia se usa muito, que é melhor a gente gastar um bocadinho mais de dinheiro e comer melhor do que depois ir o dinheiro todo para a farmácia. É uma balança. O que é melhor? É trabalhares, traz o dinheiro ao fim do mês, podes comprar sei lá o quê, mas acabas por não desfrutar das coisas porque estás sempre a trabalhar.
É como aquelas pessoas que construíram grandes casas e vivem nos anexos. Porque dá muito trabalho agora estarem na casa grande. Eu acho um desperdício. Se me dessem uma casinha daquelas, ai que uso que eu lhe dava. Nós trabalhamos, construímos um casarão. Entretanto, os filhos não querem o casarão para nada, querem a casinha deles. E nós ficamos com um casarão, mas vamos morar para o anexo. Porque dá menos trabalho, porque a gente não precisa de usar a casa toda. Depois a gente vai à casa e temos lá um museu, porque é a sala que nunca se abre, que está cheia de bibelôs e de coisas, e mobílias e cheira a mofo. Vale a pena? Nós temos que medir todas estas coisas, irmãos, porque é assim, uma coisa é aquilo que nós vivemos cá. E eu ainda há pouco tempo estive a falar com uma senhora com quem eu vejo muitas vezes e ela tem 97 anos. E ela, coitadinha, ainda está lúcida, mas já repete muitas mesmas coisas. Eu sempre que a vejo, ela conta-me as mesmas histórias. E eu faço sempre de conta que estou a ouvi-las pela primeira vez. 97 anos que ela já tem. Há quem viva até aos 100 e até mais. Mas sabe que isso é um tempo muito pequeno comparado com a eternidade? E nós temos tendência a trabalhar e só pensar no tempo pequenino que nós passamos aqui, em vez de pensar o que é que eu estou a semear para a eternidade. Sabe, nós temos que investir nos nossos filhos, porque quando nós partirmos eles vão cá ficar, isto é o normal. Eles vão cá ficar. E vão cá ficar com que bases? Como filhos que nunca estiveram com os pais, como filhos que não têm convivência nenhuma, que a única coisa que tiveram dos pais foi coisas. Eu não quero coisas, eu quero estar com o meu pai. Eu não quero coisas, eu quero estar com a mãe, eu quero brincar com ela. Estão atarefados em casa, para ter a casa limpa e o filho, coitado, a ver televisão, à espera que a gente acabe de limpar a casa para ir um bocadinho ter com ele. O que é que vale ter uma casa limpa e um filho infeliz? De que é que vale nós gastarmos tempo que não é com eles? De que é que vale isso? Isto é só uma coisa. E em relação à igreja, será que nós não podemos dispensar 1, 2 horas para estarmos na igreja? Quando nós vamos para o cinema, somos capazes de estar a ver um filme 2 horas. Mas aqui, se demora mais de 1h30, já está tudo a olhar para o relógio. É verdade ou não é? Eu também sei, também às vezes vou ao cinema. Vou ao cinema, meu Deus. Pois, vou. Mas sabe, vir aqui não tem que ser um sacrifício. Vir aqui deve ser uma coisa boa. Não é, não quero ir à igreja, mas vais. Contaram uma história uma vez de um pastor que estava a pregar e o filho nunca mais aparecia na igreja. E ele perguntou à mãe, então onde está o Davi? O Davi está em casa, não consegui levantá-lo. Ele deixou lá o tempo de louvor, foi ao escritório da igreja, liga para o filho atende, vens já para a igreja e vens assistir ao culto. Enquanto estiveres na minha casa, é assim que deve ser. E lá foi o filho, todo desgadilhado, todo cheio de sono, mas foi ao culto. Sabe uma coisa? Pois é. Já vi que algumas irmãs concordam comigo. Eu se calhar não o faria. Não é? Se calhar não faria. Era capaz de lhe dar um chá quando chegasse a casa, mas ele fez. Mas é aquilo que eu já disse e quando falei de crianças disse a mesma coisa. Nós levantamos as crianças para irem para a escola. Nós levantamos as crianças quando queremos ir dar um passeio com eles para qualquer lado, que é longe. Nós levantamos as crianças quando está frio, mas vamos brincar para a neve, está frio, tudo porreiro. Nós levantamos as crianças para tudo, mas para a igreja, coitadinhos. E depois quando as crianças são adolescentes e começam a dar trabalho, ó pastor, olha pelo meu menino que não quer ir à igreja. Fixe. E a vontade de dizer... Pois, este é o meu clube de fãs. Mas é verdade ou não é verdade? Coitadinho, está frio. Ou se for preciso, eles andam para aí a correr, têm menos frio do que nós. Eu dizia muitas vezes, quando o meu Luís ia para a escola, o Luís nunca queria levar agasalhos, eu dizia, qualquer dia vem a proteção de nós, dizer que eu não visto um agasalho ao miúdo e que ele está todo geladinho. Ele não tinha frio. Nós é que temos. Nós é que temos. Já houve mais pessoas, mas esta escritora, principalmente, ela escreveu esta frase e diz que nós deveríamos fazer as coisas pequeninas que transformam uma vida em grande. Coisas pequenas, tão simples. Abrir uma garrafa de vinho que a gente tem lá guardado para uma ocasião especial. Ainda a gente morre e a garrafa fica lá porque a ocasião nunca é especial.
Ou então acontece como ao outro. Tinha uma garrafa de vinho tão especial, tão especial. Era para quando fizesse não sei quantos anos, era para quando o filho casasse, era para quando não sei o quê. Quando foi abrir a garrafa, o vinho estava azedo, teve que a deitar fora. Toma lá a especialidade. E nós ficamos sempre assim, vamos guardar mais um tempo. É para um momento especial. Vamos guardar um momento com alguém para uma ocasião especial. Não, é hoje. Você faça aquilo que torna a sua vida com valor, uma vida que vale a pena viver, senão a vida vai-nos passar e nós não desfrutamos nada. Não deixe as coisas importantes para trás. Aquelas coisas que você acha pequeninas, não as deixe para trás, porque elas não são pequeninas. Sabe, todas as coisas grandes começam com coisas pequenas. Até nós. Quem é que disse que nós éramos tão pequeninos? Quem é que diz que aquele matelão do meu filho andou dentro da minha barriga? Ninguém diz. As coisas grandes começam com coisas pequeninas. Um tempo especial. Brincar no chão com os filhos. Ai, mas sujam a roupa. Então, e tem uma máquina de lavar para aqui. Brinque com os miúdos. Deixe eles emborralharem-se. Como me diziam a mim quando a Catarina vinha de lá toda suja, lá da quinta da avó. As galinhas também comem areia. Toda suja, toda cebosa lá dentro dos alguidares das azeitonas a brincar. Isso é que ela vinha feliz da vida. E depois, eu tinha uma máquina de lavar e tinha uma banheira. Às vezes apetecia-me era pôr a criança na máquina de lavar. Mas eu separava as coisas. Deixe-os brincar, deixe-os ser felizes. Não venha cheio de rococós. Epá, a roupa suja-se, a roupa lava-se. Eu estou a falar isto por causa das coisas que vocês acham que não são importantes. É importante trazer os meninos à igreja. É importante você vir à igreja. É uma vergonha serem os filhos a puxar-vos. Porque você devia saber melhor que eles. E é bom que vocês consigam mostrar lá fora aquilo que nós somos cá dentro. E eu espero que cá dentro nós sejamos pessoas como deve ser. Para também lá fora podermos ser e atrairmos outros para vir conhecer Deus. Porque Deus é isto. Deus não é uma pessoa formal. Deus é um pai. Eu já vos disse, eu não tenho assim grandes exemplos do meu pai. Meu pai escondia-se lá no canto dele, escondia-se, entre aspas, lá no canto dele. Eu tinha muito pouco convívio com ele. Os meus irmãos mais velhos tiveram, eu não tive. Já era a sétima, portanto ele já devia estar farto de ser pai. Portanto, não tive assim muito convívio com o meu pai. Mas eu vejo o que é um pai no meu marido, não é? E para ele, os filhos estão... Eu disse isto, olha, uma das coisas também que eu dou graças a Deus é que às vezes os filhos crescem e afastam-se dos pais, não é? Começam a ter as suas coisas. E eu acho graça porque o Luís tem sido o contrário. O Luís sempre foi um pai muito presente, mas agora que eles são mais velhos, tanto a Catarina como o Luís, estão muito mais próximos do pai. E o Luís às vezes gosta de fazer programas de homens. E lá vão os dois fazer umas maluqueiras. Não vão para as meninas, não é? Mas vão beber um gin, vão passear para aqui, vão ver um filme de guerra, que eu não vou, não é? Coisas assim que eles gostam de fazer e vão os dois e conversam sobre isto e sobre aquilo e sobre tudo e mais alguma coisa. E é tão bom ver isto. E sabe, com Deus é a mesma coisa, é um Deus com quem nós podemos vir e não é beber um gin, mas bebemos o vinho da ceia, mas estamos aqui com Ele, falamos, conversamos, estamos à vontade para sermos quem somos, não temos que andar a pôr nenhuma máscara, a dizer que aqui sou muito bem comportado e lá fora não sou. Você não se esqueça que Deus está aqui, mas também está consigo lá fora, e para onde você for e aquilo que você pensa, Deus sabe, portanto a Ele vocês não o podem enganar. E Deus é um Pai, e é bom vir à casa do Pai. E na casa do Pai nós podemos ser quem somos. E na casa do Pai nós podemos portar-nos mais assim, fazer umas maluqueiras, dizer umas tolices. Porque Deus gosta disso. Deus é Pai. Deus não é um velho de barbas que está lá longe, não é? Sempre desejoso de nos castigar. Não foi para isso que Ele nos criou. Isso era muito chato. Deus não nos criou para isso. Deus criou para ser um Pai e nós sermos filhos. E quando nós vimos à igreja, é bom sermos filhos. É bom estar na casa de Deus. É bom sentir-nos livres para louvar a Deus, para estar com Ele, para ouvir da sua palavra, verem que é que isso se aplica às nossas vidas. Eu não tenho problema nenhum, ainda vocês me viram um dia deste, eu estava lá em cima a cantar e depois estive cá em baixo a fazer bonecos para o Eusébiozinho, para o pequenito. Eu não tenho problema, eu estou ali, eu brinco com as bonecas, com a Esther.
Eu não tenho problema com isso, percebe? Eu estou a ouvir aquilo que se está a passar, eu estou a ouvir aquilo que se está a dizer, mas eu sinto-me perfeitamente à vontade para lidar com este tipo de situações. Eu não me sinto presa em nada. Eu espero muito sinceramente, eu vou terminar, que já está na hora do almoço. Eu espero sinceramente que vocês pensem nisto. Nós não vimos à igreja porque o pastor nos manda mensagens se a gente falta. Nós vimos à igreja por causa de Deus. Nós vimos à igreja por causa de nós próprios. Nós precisamos disto. E nós vimos à igreja por causa dos outros. E nós vimos à igreja por causa dos que estão lá fora. Portanto, há tanta razão para você vir, não deixe de vir. Eu prego para uma pessoa como prego para 100. Portanto, mas eu vou ter que dar conta das vossas almas. Eu vou ter que dizer a Deus, olha, aquela pessoa não quis nada contigo, por isto assim, assim. Aquela pessoa sempre foi fiel, sempre seguiu. Então, isso é a nossa responsabilidade. E isso é um peso grande que paira sobre os nossos ombros. Mas eu não estou a dizer isso para me aliviarem os ombros, eu estou a dizer isso por causa de vocês. Venham, porque depois de uma semana em que vocês ouvem tudo negativo acerca de Deus, vocês aqui precisam de ouvir alguma coisa de positivo, alguma coisa que vos anima, alguma coisa. Estabeleçam prioridades. A casa de Deus está primeiro. Não é o primo que vem não sei de onde que vem almoçar com vocês, não é o não sei quantos que vos convidou para uma saída, é a casa de Deus está primeiro. A casa de Deus está primeiro. Porque é aqui que vocês pertencem. Esta é a vossa família. Estabeleçam as vossas prioridades de forma correta, porque a eternidade é muito tempo. Vocês aqui podem não viver assim tantos anos, mas a eternidade é muito tempo. E nós temos que escolher agora onde é que a queremos passar. Eu não estou a dizer vocês vão todos para o inferno, não é nada disso que eu estou a dizer. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que Deus tem muito melhor para nós, também quando nós somos fiéis a Ele. Fiéis a Ele em tudo. Eu espero que vocês pensem nisto durante a semana. Eu espero que vocês vejam quem está a faltar, quem não está. Eu vejo quem está a faltar e quem não está. E tentem saber, então, o que é que se passa? Estás doente? Estás a trabalhar? Estás o quê? Posso-te ajudar em alguma coisa? Posso ser útil? Pá, se não puder fazer nada, tudo bem. Não podes fazer nada. Olha, simplesmente não me apeteceu. Pronto, está bem. Mas ao menos eu mostro cuidado, eu mostro preocupação pela pessoa e eu quero saber o que é que se passa, não para andar aí a divulgar fora, porque não é esse o nosso papel, mas sim para poder ver se eu posso ser de alguma utilidade. E porque eu amo. E nós, quando amamos, queremos cuidar. Você sabe que os nossos filhos seguem muito os nossos exemplos. Em tudo. Uma coisa que me dizem lá da Catarina é que ela quer ajudar todo mundo lá na Arcil. Miúdos que estão... Ela está lá no Centro de Atividades Ocupacionais, tem lá as atividades dela, a música, a educação física, a piscina, essas coisas, mas há lá miúdos que são deficientes profundos, que a Catarina não é. E às vezes as monitoras vêm-me dizer, a sua Catarina... Ela é ótima para ajudar, ela anda sempre a saber como é que pode ajudar, ela empurra a cadeira de rodas de um, ela leva a outra para a ginástica, ela faz tudo e depois dizem-me assim, mas já está no sangue, não é? E eu digo, Ela é assim. Às vezes temos muito bons relatórios, não relatórios, porque ninguém está lá a fazer relatórios, mas às vezes nós ouvimos dizer, a mãe do outro rapaz vem-me dizer, olha, eu fiz lá uma encomenda para o colega do Luís, que está lá na mesma casa, e o senhor é português e diz que não fazia isto a ninguém, mas por causa do Luís e dele ser tão bom rapazinho, e tão educado, e tão não sei o quê, ele diz que vai lá levar as coisas ao seu filho. E eu cresço meio metro. E eu não estou a dizer que os meus filhos são o melhor do mundo. São os melhores do meu mundo. Eles não são os melhores do mundo e têm muitos defeitos. Mas eu fico muito grata a Deus quando eu venho a saber destas coisas assim. Porque significa que eles aprenderam alguma coisa, aprenderam e apreenderam alguma coisa do que é a nossa vida. E sabe, se eu não conseguir pastorear mais ninguém, conseguir pastorear os meus filhos, eu sou uma mulher feliz. Porque eu vou levá-los mais longe, a sítios onde eu não fui, e eles vão conseguir chegar lá. E é isso que significa dizer que os filhos são como flechas na aljava do valente. Eles vão muito mais longe do que nós alguma vez fomos. E sabe, vir à igreja também é isso.
É quando as crianças veem que os pais são fiéis. É quando as crianças veem que os pais vêm à igreja e ouvem e aprendem a estar. E nós sabemos que eles às vezes ali dentro não apreendem muito bem as coisas. Não é? Houve o Afonso que foi dizer que tinham que pintar as ombreiras da casa com sangue, porque senão o mais velho ia desta para melhor. E o mais velho era ele. E nós tivemos que dizer, não foi isso que se aprendeu, não foi isso que se ensinou. E lá tivemos que compor a coisa de maneira diferente. Nós sabemos que com as crianças acontece assim, mas é melhor eles ouvirem e aprenderem alguma coisa do que não virem e não aprenderem nada. Vamos ser fiéis?